Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 6 de agosto de 2024, nosso devocional diário nessa terça está em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Especificamente, Paulo vai tratar de dois assuntos aqui dentro deste capítulo. Um deles é a questão das ações judiciais e o outro é a questão da imoralidade sexual. É interessante nós vermos que Paulo ele está cuidando pormenorizadamente de vários assuntos ali na igreja de Corinto. Ele começa dizendo: se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? O que Paulo está dizendo é que havia algumas questões entre os irmãos, e os irmãos, ao invés de buscarem outros irmãos, buscarem líderes da igreja, buscarem pessoas mais maduras para poder estar resolvendo as questões, levavam ao tribunal mundano, ao tribunal romano, ao tribunal secular, e isso estava ali fazendo com que Paulo os tivesse corrigido naquele momento. Ele diz no versículo 4: se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízo os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre vocês? Quando o irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso diante de descrentes, é uma loucura. Irmãos, imagina nos nossos dias pessoas levando outros crentes, pessoas indo para se divorciarem, cristãos indo se divorciarem perante ímpios, isso denegrindo a imagem da igreja, isso levando ali o evangelho a ser zombado. É o que está acontecendo. Paulo vai dizer no versículo 7: só o fato de haver litígio entre vocês já é completa derrota. Não deveria haver litígio, não deveria haver brigas, discussões entre os irmãos, porque nós teríamos que sofrer o dano, sofrer a injustiça, sofrer o prejuízo. É o que Paulo está orientando os irmãos. Alguns abrem mão para poderem ver o nome de Deus ser ali glorificado, abrem mão até mesmo dos seus direitos, e isso para a glória de Deus. E assim que nós deveríamos agir. E Paulo está dizendo ali que essa questão de levar um irmão contra outro é uma questão de que pessoas perversas deveriam fazer. E ele diz: não se deixe enganar, os perversos não herdarão o reino de Deus. Ele diz aqui na versão NVI: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem traparceiros herdarão o reino de Deus. E ele vai dizer para aqueles irmãos: vocês foram transformados, mudados. Ele diz no versículo 11: alguns de vocês foram assim em outro momento, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Paulo está dizendo: em outro momento vocês podiam até viver dessa maneira porque vocês não tinham conhecido ainda Jesus Cristo, mas agora, conhecendo Jesus Cristo, vocês devem ser transformados. Outrora vocês foram assim, outrora vocês foram ladrões, outrora vocês foram caluniadores, outrora vocês viveram essa vida mundana, mas agora não deve ser mais dessa maneira. E essa vida mundana, ela também era revelada através de usar o corpo para a imoralidade sexual, que é o segundo assunto que Paulo está tratando aqui. Ele diz no versículo 13: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós não podemos achar que temos que cuidar somente do nosso espírito, mas precisamos também cuidar do nosso corpo. Vocês não sabem que são membros de Cristo? Paulo vai perguntar no versículo 15. Ele vai dizer mais no versículo 19: o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Ele diz no versículo 16. O que ele está dizendo? Se nós somos um com Cristo, se nós somos templo do Espírito Santo, como vamos entregar os nossos corpos à imoralidade sexual, à prostituição? Porque aquele que se une com uma meretriz, com uma prostituta, acaba se tornando um só corpo com ela. Paulo está dizendo que as relações sexuais fora do casamento, qualquer tipo de relação sexual, faz com que a carne de uma pessoa se junte a outra, se torne uma só carne, como diz o versículo 16, e isso é incrível diante de nós. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Por isso ele ordena no versículo 18: fujam da imoralidade sexual, porque quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E ele termina dizendo: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus
com o corpo de vocês. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele precisa ser entregue a Deus como um sacrifício vivo, suave, santo e agradável a Ele. Que nós possamos fugir da imoralidade sexual, fugir do engano, sofrer o prejuízo, sofrer o dano quando necessário, e tudo isso pensando sempre na glória do nosso Deus, pensando sempre em manter o evangelho da maneira que ele deve ser, aquele que mostra para o homem perdido, para aquele que ele cita aqui, uma lista dessas pessoas que estavam perdidas, mostrar para eles que há salvação, e essa salvação é em Cristo, porque Ele é que nos compra com alto preço. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.